Oi, gente, boa tarde. Vocês estão aí ainda? A luz está muito forte, eu não sei se vocês estão aí ainda. Oi, boa tarde. Isso. Ainda bem, vocês estão, não foram arrebatados. A graça e a paz de Jesus para todo mundo. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Eu me senti super honrado quando eu recebi o convite do Juan. Eu acompanho o trabalho de vocês pelas redes, eu acho incrível o trabalho que vocês vêm fazendo de sensibilização, de conscientização da juventude e, enfim, pregando uma espiritualidade viva, que anuncia o evangelho que transforma individualmente e que anuncia e que se compromete com o evangelho que transforma também socialmente. E eu fico muito feliz em poder participar com vocês aqui nessa tarde. Meu nome é Carlos Bezerra Júnior. Nesse mundo aqui, a gente é importante por aquilo que a gente faz, né? Mas no reino de Deus a gente vale por aquilo que a gente é. Então, na verdade, eu considero que tudo que a gente faz, na verdade, é disfarce. Porque no reino o que importa é o que a gente é. Eu sou um discípulo de Jesus. E eu sou um discípulo de Jesus que tem 3 disfarces. Eu sou um discípulo de Jesus que na minha clínica, nos projetos sociais onde eu atuo como voluntário há pelo menos 25 anos, eu ponho lá o meu estetoscópio, o meu jaleco e me disfarço de médico, mas sou discípulo de Jesus. Mas eu também sou um discípulo de Jesus que se disfarça lá na Assembleia Legislativa, e eu não vou assim lá, tem que botar aquela gravatinha. Eu estou quase fazendo um projeto de lei para proibir aquele negócio de gravata, gente. Que coisa mais chata aquela. Tem nada a ver com o Brasil, né? Nada a ver com o Brasil, terno, gravata, para que aquilo, cara? Mas enfim, eu vou lá, tal, me disfarço de deputado, mas sou mesmo discípulo de Jesus disfarçado de deputado. E na Igreja de Jesus, eu sou parte da equipe pastoral da Comunidade da Graça, lá em São Paulo. E eu brinco que esse é um santo disfarce. Eu também sou um discípulo de Jesus que usa o santo disfarce de pastor na Igreja de Jesus, mas como eu disse para vocês, isso tudo é disfarce, gente. No reino de Deus o que vale é o que a gente é. E eu preciso lembrar você que você é discípulo de Jesus, disfarçado de estudante, disfarçado de trabalhador, disfarçado de dona de casa, disfarçado de artista, disfarçado de missionário, disfarçado de youtuber. Você é discípulo de Jesus, ou discípula de Jesus. A minha história é meio diferente. Eu vou falar ela aqui em 1 minuto e meio, porque não é a isso que eu vou me dedicar. Eu sou filho de pastor, neto de pastor. E comigo aconteceu uma coisa meio diferente, assim, porque eu me converti aos 11 anos. E quando eu me converti, eu ouvi aqueles testemunhos do pessoal, né? Eu fui criado na igreja. Eu ouvi aqueles testemunhos, assim, as pessoas tinham testemunhos espetaculares. Alguns tinham até efeitos especiais, assim, tipo filme de Spielberg mesmo. O cara que se converteu, tinha fugido da polícia, levado não sei quantos tiros, acabou preso, aí se converteu, teve a vida mudada espetacularmente. Ou a mulher que mexia com o ocultismo e tal, e aí tem um encontro com Deus e muda espetacularmente. E assim, eu ouvi aqueles testemunhos, né, das pessoas que sempre ia mais ou menos na seguinte direção. As pessoas tinham a vida toda bagunçada, e aí encontravam com Jesus, e a vida meio que assim, a vida ia para o lugar. No meu caso foi exatamente o inverso. Eu tinha a vida relativamente tranquila. Filho de pastor, neto de pastor, criado num lar evangélico. Meus pais são um casal de pastores, que inclusive passaram o valor do compromisso social cristão para a gente dentro de casa mesmo, porque, como diz o meu pai, nós somos 3 filhos naturais e 3 outros sobrenaturais, que eles adotaram mais 3. E assim, eu tinha uma vida relativamente tranquila. Aí eu encontrei Jesus. E aí a minha vida virou de ponta cabeça. Porque, na verdade, coisas como injustiça, miséria, desigualdade, população em situação de rua, trabalho escravo, tráfico de pessoas, essas coisas todas começaram a me incomodar de um jeito que até então eu não me incomodava. E quanto mais eu lia a Bíblia, quanto mais eu tinha contato com a palavra de Deus, mais aquelas coisas faziam eco no meu coração e me impulsionavam na direção de fazer algo para que aquilo fosse transformado,
para que aquelas realidades fossem transformadas. Eu, com 16 para 17 anos, fui fazer medicina. Deus me deu esse privilégio de poder estudar, e eu sempre disse a Deus, aliás, essa foi uma decisão no dia em que eu me converti. Eu me converti aos 11 anos e fiz um duplo compromisso com o Senhor. Eu entreguei minha vida ao Senhor e falei para Ele, olha Deus, eu queria ser um médico missionário. E eu tinha 11 anos, talvez nem soubesse direito, talvez não, nem sabia direito o que eu estava falando. Mas vocês sabem que oração é um negócio perigosíssimo, né, gente? Deus responde. Oração de criança, então, estou eu aqui, 15 anos depois, aqui falando essas coisas para vocês. Não entendi, gente, peraí, pô. Mas, enfim. E eu me lembro quando eu fui para a universidade, eu falei, Deus, eu queria te servir. O Senhor está me dando o privilégio de estudar, de ter essas ferramentas, eu queria colocá-las a serviço do teu reino. E aí eu me lembro que a gente começou, isso lá se vão, sei lá, acho que uns 25, 26 anos atrás, a gente começou um projeto na nossa comunidade, como eu disse a vocês, eu sou de uma igreja que se chama Comunidade da Graça, meu pai é um pastor já com 52 anos de ministério, meu irmão também é um músico bastante conhecido, o Ronaldo Bezerra, minha esposa é vereadora lá na cidade, lá em São Paulo, ela foi secretária municipal de Direitos Humanos agora do governo, saiu por discordar de uma série de coisas, porque ela também, enfim, depois eu conto dela, ela não é fácil, brinca com ela não, mas eu lá na minha comunidade olhava para fora e falava, puxa, a gente está aqui louvando, orando, sabe, servindo a Deus, falando da palavra, e a hora que a gente abre a porta, ali do lado tem uma idosa que não consegue andar e ninguém sequer faz uma visita, tem uma outra pessoa que não consegue ter uma consulta médica, tem uma outra que não consegue fazer o Papa Nicolau porque é impossível, porque não tem acesso, porque demora 1 ano para marcar. E aquelas coisas foram queimando no coração. A gente organizou um grupo de estudantes à época, lá na nossa comunidade, e a gente deu início a um trabalho que acabou se transformando numa fundação, que hoje faz aproximadamente 1 milhão de atendimentos por ano. Só em creche tem quase 1.500 crianças. Tem umas coisas que aconteceram que são em crise, e eu estou falando isso para vocês pelo seguinte, não ache você apressadamente, ele está falando isso para se promover. Deixa eu falar para você, não é isso. Eu estou falando isso para vocês pelo seguinte, para ser muito claro, para dizer o seguinte, que se Deus é capaz de fazer coisas até através de um cara como eu, imagina como você. Eu estava sentado aí outro dia, eu nunca imaginei que Deus pudesse me levar a fazer as coisas que eu estou fazendo. E a única coisa que explica isso é a graça dele. É graça, gente. Por que acontece? Não sei, é graça. É graça, é a gente se colocar à disposição, colocar os 5 pães e 2 peixinhos que a gente tem, porque todo mundo tem 5 pães e 2 peixinhos, nossos ordinários 5 pães e 2 peixinhos, para Deus extraordinariamente alimentar a multidão. Lembrem-se, e aqui eu termino essa pequena introdução, lembrem-se que o nosso Deus é especialista em chamar quem não é para ser. O nosso Deus é especialista em chamar os fracos desse mundo para torná-los fortes, em chamar os tolos, segundo o padrão desse mundo, para torná-los sábios. Deus chama quem não é para ser, gente. E seguramente, o mesmo Deus, o mesmo Pai, que está fazendo algumas coisas através de mim, através das pessoas todas que estão passando por aqui, também tem algo especial a fazer através de você. E o que eu queria conversar com vocês aqui nessa tarde, eu queria conversar com vocês sobre o tema que tem sido o tema da minha vida ao longo desses anos. Como eu disse a vocês, eu comecei logo cedo, me dedicando à área social, primeiro como voluntário, depois como gestor de uma entidade social, e aí depois eu acabei indo para a vida pública, fui vereador 3 vezes, e aí agora já estou no meu 2º mandato como deputado estadual aqui, e estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos lá da Assembleia. E eu queria conversar com vocês sobre fé, justiça social e direitos humanos. E eu não quero só conversar, eu queria mostrar para vocês o que é que a gente pode fazer na prática, como é que a gente pode vivenciar
essas coisas no nosso cotidiano. E eu queria convidar vocês a abrirem comigo as Bíblias de vocês no capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 58. Isaías 58. Isaías 58. Vocês acharam aí? Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá sua cura. Sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e sua noite será como o meio-dia. Até aqui tá bom, gente. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a gente está aqui hoje não por outro motivo que não seja de te ouvir. E o Senhor costuma falar com a gente através da tua palavra. Deus fala com a gente, inspira a gente, mas mais do que tudo, Deus, não permita que a gente caia na tentação de ser só ouvinte da tua palavra. Faz algo especial através do teu Espírito Santo, para que a gente possa praticar aquilo que a gente ouve, para que a gente possa descobrir novas dimensões espirituais, para que a gente possa aqui nessa tarde ousar mergulhar em novas dimensões da fé. Ajuda a gente, Pai. Fala com a gente. Espírito Santo, tenha liberdade de passear entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, escolhi esse texto para falar com vocês, porque esse texto, aliás, eu queria na minha fala aqui, eu queria dividir em dois momentos. Eu vou fazer uma breve reflexão bíblica aqui com vocês, e aí eu trouxe umas fotos, uns vídeos, que eu queria mostrar para vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso. Fé, justiça e direitos humanos. E o que eu queria começar pensando com vocês aqui, e por que desse texto? Porque esse texto, se você olhar ali no alto em negrito, ele vai falar assim, o verdadeiro jejum. O que o texto fala? Fala para quem está aí do seu lado. Ó, o que o texto está falando aqui em negrito? Verdadeiro jejum. O que significa isso? O que significa isso? É o tipo de jejum que Deus espera. Vou além, mais do que isso. É o tipo de prática de fé, é o tipo de espiritualidade que Deus espera da gente. Que tipo de espiritualidade, que tipo de jejum, que tipo de manifestação de vida espiritual concreta Deus espera da gente. E aí esse texto é um diálogo de Deus com o seu povo, através do seu profeta. E é incrível porque ele começa falando o seguinte, ele começa descrevendo o povo, falando o seguinte, ó, dia a dia eles me procuram,
lá no versículo 2, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos que Deus se aproxime deles. Essa é a descrição do povo de Deus. Aliás, em que contexto isso está sendo falado? Em que contexto isso tudo aqui que a gente está conversando está acontecendo? Qual o contexto? O que está rolando aqui é uma festa que se chamava Yom Kippur. É uma festa da tradição judaica, que era um momento onde o povo judeu se reunia uma vez por ano para jejuar, orar e pedir perdão dos seus pecados. Era um momento de reflexão. E está lá o povo todo reunido. E aí Deus está falando, o profeta está descrevendo, olha, esse povo parece desejoso, é um povo zeloso, é um povo que está afim de te servir, é um povo que faz as coisas direito, que está fazendo a coisa certa, é um povo que está na igreja, é um povo que está se reunindo, é um povo que oferta, é um povo que é voluntário, é um povo que está presente, é um povo que cumpre os ritos religiosos, é um povo que está aí, querendo servir a Deus. Essa é a descrição que ele faz do povo. É um povo que quer fazer as coisas de um jeito bacana, de um jeito legal. Mas daí o que acontece? Aí, num determinado momento, no versículo 3, o povo fala assim, ô Deus, a gente não está entendendo o que está pegando. Isso é por minha conta, tá, gente? Não é que está escrito, sou eu que estou falando. A gente não está entendendo o que está pegando. Por que a gente jejua e o Senhor não vê? Por que a gente ora e parece que o Senhor não ouve? O Senhor não está prestando atenção aqui na gente? Por que a gente está na conferência? Por que a gente está na igreja? Por que a gente está reunido? Por que a gente está na célula? Por que a gente está na casa? E parece que o Senhor não vê a gente. A gente está aqui orando cada vez mais alto. Tem uns que oram alto mesmo. Mesmo. Porque tem gente que acha que Deus é surdo. Mas parece que o Senhor não ouve. O Senhor não olha para a gente. E aí vem a resposta de Deus. Deus, a gente se humilha e o Senhor não olha para a gente. A gente faz o melhor e o Senhor não presta atenção na gente. Aí vem uma resposta muito surpreendente. Porque eles estão falando de vida espiritual. Sabe-se lá o que quer dizer isso? Ou de coisas espirituais. E Deus responde o seguinte para eles: contudo, versículo 3, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Oi? Deus, espera aí, Deus, até o Senhor. A gente está falando aqui das coisas espirituais, estamos falando de jejum, estamos falando da nossa conferência, estamos falando da marcha para Jesus. Estamos falando dessas coisas, e o Senhor vem com papo de direito trabalhista, Deus. Até o Senhor, Deus. Vai para Cuba. Está na moda agora falando, vai para Cuba. O que tem a ver direito trabalhista com a nossa vida espiritual, Deus? É o primeiro recado de Deus. Deus está falando, escuta, não é esse tipo de espiritualidade que agrada meu coração. Não é olhinho fechado, mão levantada e adoração de boca que de fato agrada meu coração. Ela sim agrada meu coração se for acompanhada de uma vida de justiça, se for acompanhada de uma maneira solidária de se viver. O que está implícito aqui? Deus está falando para eles assim, escuta, vocês fazem tudo isso e eu não ouço, sabe por quê? Porque vocês exploram os empregados de vocês. Porque aqui no Yom Kippur, o que tinha que acontecer? Que tinha que estar era feriado nacional, tinha que estar todo mundo de folga. Era tipo 1º de maio, dia do trabalhador. Só que a galera foi lá, pôs a roupinha, tal, foi na igreja e está lá, e os empregados deles, trabalhando no feriado. Por quê? Porque a ambição,
o desejo do ganho, faz com que ninguém possa parar. E Deus está falando, olha, não adianta nada fazer o que vocês estão fazendo, se o coração de vocês é um coração ganancioso. Se vocês não olham para aqueles que trabalham para vocês como iguais em direitos, como iguais em dignidade, como gente que precisa ser respeitada, amada, que precisa ter os mesmos direitos que vocês. Nossa, Deus, o Senhor está pouco espiritual, Deus. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Vocês jejuam, e aí vocês vão para as redes sociais e metem aqueles caps lock, e falam cada coisa, e põe cada vídeo violento do Bolsonaro. Ainda bem que aqui não tem ninguém que faz isso. Brigas de socos brutais. Jejuam e oprimem. Jejuam e humilham. Jejuam e fortalecem preconceitos. Deus está falando, não, escuta, eu não tenho nada a ver com esse jejum aí. Eu não tenho nada a ver com esse tipo de fé, não. E não adianta vocês quererem achar que a voz de vocês vai ser ouvida no alto agindo desse jeito. E aí no versículo 5 ele fala assim, será esse o jejum que eu escolhi? Imagina a surpresa da galera. Porque Deus fala, não é nada disso. O que é então, Deus? Que tipo de prática de fé o Senhor quer? Que tipo de jejum? Que tipo de jeito de ser cristão o Senhor quer? Que apenas um dia, vocês acham que eu quero que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e deite sobre pano de saco e cinzas? Vocês acham que é isso? Versículo 6, o jejum que desejo não é esse? Olha só o que Deus deseja. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Oi? Vocês estão aí ainda? Percebe como a lógica de Deus é outra. Deus está falando, escuta, não é nada daquilo não, aquilo lá é rito religioso. O que eu quero ver é o seu compromisso com a justiça. Até porque, guarde uma coisa, premissa fundamental de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Justiça é tema crucial na fé cristã. Justiça é tema crucial na fé cristã. Justiça é tema crucial no coração do nosso Deus. Uma vida que expressa a justiça, uma vida comprometida com a justiça, é uma vida que agrada o Senhor. Claro que isso não é fruto de esforço humano também, porque eu não acredito nisso. Isso é fruto de um coração cheio do Espírito Santo. Para mim, eu me impressiono pouco com o jeito que a gente adora. Aliás, eu me impressiono menos com o jeito que a gente adora e mais com o jeito que a gente vive lá fora. Eu me impressiono menos quando a gente está de olho fechado, com o que está acontecendo quando a gente está de olho fechado, e mais quando a gente levanta, quando a gente deixa de estar ajoelhado, levanta, abre os olhos e vai lá para fora. O que me impressiona num cristão é uma vida de compaixão, de serviço, de misericórdia, de compromisso com a justiça. Deixa eu falar para vocês, não tem nada mais sobrenatural num cristão do que o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem outra. O amor é a coisa mais sobrenatural. Quer saber se você encontrou a Jesus? Eu costumo dizer que o primeiro sinal da conversão que a gente tem, que a gente se converteu, que a gente encontrou Jesus, é que a gente tira os olhos do umbigo e passa a olhar para o próximo.
A gente para de olhar para a gente mesmo e passa a olhar para o próximo. Sinal de conversão é mudança de olhar. E esse olhar vai para onde? E esse compromisso com justiça vai para onde? Para aqueles com quem Deus tem compromisso. E com quem Deus tem compromisso? Está aqui. O faminto, o preso, o oprimido. Aliás, na Bíblia tem um quarteto que você precisa guardar com você. Porque tem mais de 2.000 versículos na Bíblia falando desse quarteto. O pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Dá para a gente repetir junto? Pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Tem mais de 2.000 versículos falando disso. E aí vai minha pergunta para nós aqui nessa manhã, nessa tarde. Por que os cristãos falam tanto de coisas que Jesus fala tão pouco? E falam tão pouco de coisas que Jesus fala tanto? Por que os cristãos falam tão pouco de coisas que a Escritura fala tanto e falam tanto de coisas que a Escritura fala tão pouco? O que está pegando? O que está pegando? Gente, justiça é tema crucial da Escritura. Justiça é tema crucial da nossa fé. Tema crucial da nossa fé. Se você olhar os profetas, Isaías, você vai ver lá, se voltar para Isaías 1, você vai ver isso. Zacarias 5:7, você vai ver lá, ó, não é esse jejum que eu quero, o jejum que eu quero é compromisso com a justiça, com a misericórdia e com a compaixão. Aí você vai olhando a Bíblia toda, aí você fala, mas você está olhando, que você está falando do Velho Testamento. Ah, é? Olha lá, hein? É mesmo? É. Então vai para Mateus 23. Jesus falando com os religiosos. Falando para eles, ó, vocês são um bando de hipócritas. Vocês tiram o dízimo da hortelã, do cominho, vocês ficam medindo o tamanho da saia dos outros, vendo o cabelo, ficam olhando se tem tatuagem, se não tem tatuagem. Vocês ficam fazendo isso, mas deixa eu falar, vocês só falam em nome de vocês mesmos, só pensam nos interesses de vocês mesmos, vocês oprimem a viúva e o pobre, são descompromissados com a justiça. Quer mais? Mateus 25, critério de julgamento das nações. Lembra o que Jesus falou? Naquele dia, vou separar em dois grupos. Vou separar em dois grupos. E vou fazer algumas perguntas. Tive fome. Tive sede. Estava preso. Era estrangeiro. E o que você fez? Tive fome. Me desse de comer. Estava na rua, estava na Cracolândia, você me chamou de zumbi, estava preso, e você saiu papagaiando que bandido bom é bandido morto. Como assim bandido bom é bandido morto? No meu reino, disse Jesus, esses que vocês chamam de bandidos, vão chegar primeiro, eles, as prostitutas, vão chegar primeiro que os hipócritas religiosos. Vão chegar primeiro. Bandido bom é bandido morto? Fala sério, isso é papo de discípulo de Jesus, do príncipe da paz? Não. Bandido bom é bandido que foi responsabilizado, que cumpriu a pena, que foi reeducado e se reinseriu na sociedade, tendo uma nova oportunidade, porque nós somos o povo que acredita em novas oportunidades. Nós não vamos nessa onda aí da violência, não. Estava preso, você me visitou. Estava na Fundação Casa, você foi lá. Eu era estrangeiro, era haitiano, era refugiado sírio. Não, mas os sírios estão vindo para o Brasil para fazer uma invasão islâmica do Brasil. Gente. Posso, Edu? Pode? Tudo bem? Estou em casa? Tudo bem? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu recebi um vídeo mês passado. Um amigo meu me mandou, um cara que eu considero até um cara oxigenado, esclarecido. É porque hoje precisa explicar. Aí ele me mandou um vídeo falando assim, ô Bezerra,
para de falar essas coisas de acolher refugiado. Para de falar esses negócios que você está falando. Porque é o seguinte, olha esse vídeo. Aí o vídeo tinha, se eu não me engano, eram 11 navios que estavam vindo para o Brasil. E aí mostrava os navios vindo. Uma trilha sonora de fundo tétrica. Vindo para o Brasil. E aí fotos assim de centenas de radicais islâmicos armados até os dentes para invadir o Brasil. 1,5 milhão de radicais islâmicos viriam ao Brasil em 11 navios. Eu nem terminei o vídeo. Eu liguei para ele e falei, irmão, você mandou isso aqui para a gente brincar, para a gente dar risada, ou isso aqui é sério? Bezerra, não brinca com coisa séria. Eu falei, oi? Não brinca com coisa séria. Eu falei, meu, vamos simples, vamos fazer uma conta. 11 navios, 1,5 milhão de islâmicos radicais. Sei, mais ou menos o quê? Quantos? Me ajuda na matemática aí. 100 e quantos mil em cada navio? 100 e tantos mil homens em cada navio. Eu falei, cara, eu vou falar um negócio para você. Aqueles cruzeiros, os maiores que tem, deve caber mais ou menos umas 5 mil pessoas. Você está falando que vem navio com mais de 100 mil pessoas para o Brasil. Você está falando que vem 1,5 milhão. Você está falando que Campinas inteira subiu nos navios e está vindo invadir o Brasil. Ele acho que... Eu preciso dar uma olhada de novo, eu não tinha visto esse detalhe. Eu falei, cara, tu tá louco. Por quê? Porque a baliza, a forma de raciocinar, os mecanismos de raciocínio, são a partir do medo. Nós estamos vivendo num mundo que prega o medo o tempo todo. O medo do diferente, o medo do outro. O medo. Incita o ódio. Eu falei para ele, desculpa, meu velho. Minha baliza não é o medo. Minha baliza é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Era estrangeiro, você me acolheu. Era estrangeiro, você me acolheu. Em suma, tudo isso que eu estou falando para vocês, o que está por trás da inteligência profética da afirmação de Isaías no capítulo 58? O que está por trás, sintetizando aquilo que a gente conversou nessa breve reflexão, é o seguinte. O que Deus está falando para o seu povo é, se vocês acham que tem um relacionamento comigo, mas não se relacionam com as pessoas por quem bate o meu coração, vocês não têm relacionamento comigo. O que está por trás da inteligência profética desse texto é o seguinte, é Deus falando, olha, se vocês acham que tem um relacionamento comigo, mas oprimem o pobre, massacram o trabalhador, discriminam a mulher, esculacham o estrangeiro, sinto lhes dizer, vocês são apenas religiosos. Porque é impossível ter um relacionamento comigo e não ter o coração batendo por justiça social. Quem disse isso? Eu? Não. Isaías. Jesus de Nazaré. O Evangelho é isso. Vou fechar aqui falando para vocês o seguinte. Imagina o que era naquela sociedade profundamente machista, onde as mulheres não eram contadas, onde as mulheres eram consideradas seres sem alma. Imagina o que era naquela sociedade uma afirmação de Deus, dizendo o seguinte: eu sou o Deus da mulher viúva. E vai lá na lei mosaica e fala, ó, e vocês tratem de cuidar da mulher. Sabe o resto da colheita de vocês? Tem que ser dado todo a elas para que elas se mantenham, para que elas se sustentem. É lei. Mas ninguém fala disso. Gente, imagina o quanto essa afirmação do eu sou o Deus da mulher, não apenas da mulher pobre, viúva, excluída. Numa sociedade machista onde a mulher viúva não valia nada. Deus se identificava com ela.
Imagina o que é a afirmação de Deus dizendo, Salmo 65, eu sou o pai dos órfãos, eu sou o pai dos que não têm pai, numa sociedade formada por clãs, onde as pessoas valiam pelo sobrenome que elas tinham e pela família que elas pertenciam, onde os garotos se apresentavam, aliás, o nome dos garotos era fulano de tal, filho de fulano de tal. Nessa sociedade construída desse jeito, excludente, opressora, Deus vem e diz, comigo não é assim não, eu me identifico é com a mulher, eu me identifico é com o órfão, e Deus vai além, Deus vai além, Deus vai além. Tem um texto que eu gosto muito, que é o de Levítico 24, 22, não precisa abrir, depois você abre em casa. Levítico 24, 22. O que Deus afirma é: vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Deus chamou o povo dele de canto e falou, escuta, é o seguinte, hein? Esse negócio de discriminação comigo não funciona não, hein? Escuta, é o seguinte, esse negócio de você achar que você é melhor que o outro aqui, não. Você e o estrangeiro terão os mesmos direitos. Gente, aquele mundo da antiguidade, afirmar isso, era absolutamente insano, revolucionário. Porque o fato do cara ser estrangeiro fazia com que ele fosse escravizado. E sabe como é que escravizava? Estuprava o cara. O cara virava posse de alguém. Deus vai lá e fala, não. O trato com o estrangeiro é diferente das outras nações. Mas por que, Deus? Porque eu sou um Deus que se identifica com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. E eu sou um Deus que deseja que os meus filhos se identifiquem com eles, da mesma forma. Se vocês acham que tem um relacionamento comigo, mas não se relacionam com as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu me identifico, lamento dizer para vocês, vocês são só religiosos. É isso que Deus está falando para a gente. Se vocês acham que são discípulos de Jesus, mas não se importam com justiça social, lamento, vocês são religiosos. E direitos humanos têm tudo a ver com a nossa fé, gente. Tudo a ver. A gente fala direitos humanos hoje, a pessoa assim, mas isso aí é coisa direito para os manos. É para defender bandido. Sabe quem que inventou essa parada de direitos humanos no mundo ocidental? Sabe quem inseriu a narrativa de direitos humanos para construir o conceito de direitos humanos no mundo ocidental moderno? Sabe quem? As Escrituras Sagradas. É aqui. Tem caras que tentaram cooptar isso, mas a Escritura Sagrada, Gênesis 1. Se você for olhar os documentos que construíram, que inspiraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita pela ONU, na pós-Segunda Guerra, você vai lá todos os documentos, você vai chegar onde? Você vai chegar na Escritura, que fala o quê? Que todos os homens são iguais e foram criados à imagem e semelhança do Criador. Logo, a vida é sagrada. Se eles são criados à imagem do Criador, a vida é sagrada. Logo, a vida, mais do que protegida, precisa ser reverenciada. Se a vida é sagrada, vamos mais. Qualquer violação de direitos desses que foram criados à imagem e semelhança do Criador é uma afronta ao próprio Deus. E se é uma afronta ao próprio Deus, cabe a nós cristãos, como imperativo de fé, denunciarmos toda forma de injustiça, nos comprometermos com aqueles que estão sendo violados e injustiçados, e trabalharmos, como diz a Escritura, dando voz, Provérbios 31, 8, dando voz a quem não tem voz. Abre a tua boca, fala por eles, porque justiça é tema crucial para o nosso Deus. Amém? Bom, como é que esse negócio se faz na prática? Você vai encontrar a sua forma, seu jeito. E eu vou dar aqui umas pistas para vocês daquilo que a gente tem feito. Vamos ver se vai dar para vocês, para todo mundo enxergar aqui. Eu trouxe umas fotos. Como é que é? Tem outras telas. Ótimo. Bom,
Bom, só um minuto. Esse daí. Eu estou com o cronômetro ligado aqui, gente, senão eu começo a falar demais, aí depois vocês nunca mais me convidam. Bom, eu trouxe uns slides aí, enfim, uns filmes para vocês, para a gente falar como é que isso se dá na prática, como é que esse compromisso com a justiça pode se dar na prática. E como eu disse, cada um encontra a sua forma. Uns são missionários, outros são ativistas, outros fazem atividade política como eu, outros são pastores, outros são artistas. Enfim, Deus nos chama. Deus nos chama a expressarmos a justiça da mais variada forma, porque vocês aprenderam junto comigo hoje que se você acha que tem um relacionamento com Deus, mas não se preocupa com essas coisas, checa a sua experiência de fé, porque você pode estar tendo única e exclusivamente uma experiência de rito religioso, como os nossos irmãos lá de Isaías 58. Bom, eu olhava para essas imagens assim, essa, a próxima, que são imagens que foram feitas por uma artista, uma fotógrafa, o nome dela é Liza Christine. Ela é a pessoa que mais imagens de pessoas que vivem em situação análoga à escravidão fez, ao redor do mundo. Não sei se vocês sabem, mas hoje no mundo tem mais gente em condição análoga à escravidão, tem mais gente vivendo na escravidão moderna do que no período em que a escravidão era oficializada e aceita como normal. Os números variam entre 30 a 40 milhões de pessoas. Isso é um negócio milionário. É um negócio que vem do tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é o guarda-chuva para que isso aconteça. Lembra do tráfico de pessoas? As pessoas são cooptadas pelo tráfico e são destinadas para adoção ilegal, para o contrabando de órgãos, transplante de órgãos, exploração sexual, principalmente mulheres, e trabalho escravo. Bom, eu olhava para essas coisas, né? Olhava para essas imagens e falava, mas isso é uma coisa que está longe da gente. Está lá na África, na Ásia, enfim, está super longe da gente. Até que eu comecei, há uns 7, 8 anos atrás, a receber denúncias na comissão onde eu trabalho sobre o que estava acontecendo no Brasil. E olha só o que eu comecei a ver. Coisas como essa. Um trabalhador que foi marcado 60 vezes no Pará, Brasil, século 21, marcado 60 vezes com ferro quente para se lembrar a quem ele pertencia e quem mandava nele. Passo próximo. Esse outro é um garoto de 18 anos que foi encontrado, ele morava em Teresina, ele morava na periferia de Teresina, ele não conseguiu um emprego e acabou sendo levado, arrumou um emprego, entre aspas, né, numa fazenda no interior do Piauí, foi levado para lá, e no dia que a fiscalização chegou, eles encontraram essas condições. Não sei se dá para vocês verem bem, mas essa aqui é a água que eles bebiam, e ali, ele mostrando a mão dele, ele perdeu um dedo. Tinha perdido o dedo do pé também, pelas condições de trabalho a que ele era submetido. Passa o próximo, por favor. Esse aqui é um outro espaço, que é onde foi encontrado o seu Antônio, numa fazenda no nordeste do Brasil. Seu Antônio trabalhava aqui de sol a sol, e esse era o lugar onde eles tomavam banho, lavavam roupa e onde o seu Antônio cozinhava. No dia que ele foi encontrado, aos 70 anos, ele ouviu pela primeira vez a palavra aposentadoria. Ele nunca tinha ouvido falar que isso existia. Ele não sabia que isso existia. Passa o próximo, por favor. Essa é uma imagem, não sei se vai dar para todo mundo ver. Eu sempre mostro, porque ela é super simbólica. Dá para todo mundo ver? Vocês conseguem ver? Ou mais ou menos? Essa imagem é de uma fazenda no Maranhão, onde a fiscalização do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho chegaram e os trabalhadores fizeram a denúncia de que um deles havia sido morto porque tinha tentado escapar. Foram até o local e o encontraram lá enterrado. E essa é a imagem de um homem de quem nada se sabe. A única coisa que se sabe é que o nome dele, o apelido dele, era Negão Maranhense. E eu trouxe a imagem do Negão Maranhense como uma homenagem
ao sem número de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, vítimas dessa injustiça, que são mortos nesse tipo de condição em todo o país, que devem ser motivo da nossa oração. Passa o próximo, por favor. Mas daí a gente vai descendo. Norte, Nordeste, estamos descendo e aí a gente chega em Minas Gerais, onde a gente encontra essas duas crianças. Todas essas imagens são imagens de investigações. Tá? Crianças, Minas Gerais, fazenda, onde a fiscalização chegou no dia 1º de maio, e onde esse garoto fez duas descobertas. A primeira, que dia 1º de maio era o dia do trabalho, é um dia que normalmente os trabalhadores tinham folga. Ele não sabia que existia isso. Trabalhava em condições análogas à escravidão. E ele também descobriu que ele tinha 11 anos, porque aos 11 anos... Aliás, ele descobriu que ele estava fazendo 11 anos, porque ele era analfabeto e sequer sabia a data de nascimento dele. Passa o próximo para mim, por favor. Aí você vai olhar para mim e falar para mim assim, Bezerra, deixa eu perguntar um negócio para você. Mas como você está falando essa parada, como muitos amigos meus já me disseram, como você fica falando essa parada de escravidão moderna, se no Brasil a gente teve a Lei Áurea em 1888? Aliás, parênteses, nunca é demais a gente lembrar que o Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravidão. E a gente sofre as consequências disso até hoje. E não me venham os bonzinhos aí falar que, não, mas no Brasil a gente não tem nada disso. Negócio de racismo no Brasil não existe. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Não existe que nem... Eu estava num debate como esse há 2 semanas atrás. Aí eu estava falando de racismo, não sei o quê, uma pessoa levantou na plateia, ficou de pé e falou assim, desculpa, vocês do mimimi são sempre iguais. Eu falei, lá vem. Lá vem. Vocês do mimimi são sempre iguais. Racismo no Brasil? O povo brasileiro não tem racismo nenhum. Xenofobia? Não existe, eu sou estrangeiro. Eu nunca fui vítima de racismo ou de xenofobia na minha vida. Eu olhei para ele e falei, é mesmo? Será que não é pelo fato de você... que ele era estrangeiro, estava no Brasil há muitos anos. E será que não é pelo fato de você ser loiro, branco e rico? Aí ele olhou para mim. Como é que se pode falar de racismo quem nunca foi vítima de racismo? Não tem racismo? Esse não é meu tema daqui de hoje, mas só para pensar, não tem racismo? Pergunta para os seus amigos negros se quando eles entram na farmácia, vira e mexe, não tem um segurança que está na porta e os acompanha até o lugar onde ele vai comprar o medicamento. Comigo nunca aconteceu isso. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que isso aconteceu com gente que está aqui. Isso é racismo, gente. Precisa ser enfrentado, denunciado. Isso é uma afronta a Deus. Que papo é esse? Não tem racismo? Não tem cultura escravagista? Por que os nossos apartamentos têm quarto para todo mundo? Quarto legal, sala bacana, legal. E aí tem um cubículo de 1 metro por 1 metro que fala assim, essa aqui é a dependência de empregada. Por que isso? A gente nunca parou para pensar nisso? Sabe por que não para pensar? Porque isso é cultural, vai sendo transmitido. Até que a molecada lá da Federal de Minas Gerais, 2 semanas atrás, o pessoal da arquitetura falou, nós não vamos... Pediram para eles fazerem um projeto para um condomínio de luxo lá na cidade, eles falaram, não vamos fazer. Porque o projeto vinha com as casas de um jeito e as dependências de empregados dessa forma que a gente costuma ter. Falaram, não vamos fazer isso. Mas não vai fazer por quê? Porque isso afirma a cultura escravagista do Brasil, a cultura da Casa Grande e Senzala. Não dá mais. O mundo mudou, as coisas mudaram. Isso tudo vai sendo impregnado na nossa cultura porque nós somos os últimos. Agora, isso nos toca, a escravidão nos toca ainda. Ela está presente. Mas o que mudou na escravidão moderna e na escravidão colonial? Na colonial, podia vender pessoas com documentos. Você vendia, lembra? Tinha carta de alforria, carta de propriedade e tal. Hoje em dia não é isso. Escravidão moderna, e depois a gente fala, na hora que for perguntas e respostas, mas é privação de liberdade, privação de dignidade. De dignidade eu não vou falar, de liberdade. Como privação de liberdade? A pessoa não pode ir e vir a hora que ela quiser. A pessoa trabalha num local, em geral imigrante, as pessoas retêm os documentos dela, você não pode sair daqui. Ela vive sob ameaça física, psicológica, sexual.
como eu já vi, uma série de ameaças. E um elemento agravante, um negócio que se chama servidão por dívida. O que é essa parada de servidão por dívida? É o seguinte, a pessoa sai, por exemplo, sai lá da Bolívia, vem para o Brasil, cooptada pela galera do tráfico de pessoas. A pessoa paga $500 para sair de lá e vir trabalhar numa oficina de costura aqui no Brasil. Chega aqui, trabalha o mês inteiro, quando vai receber o salário, senhor, desculpa, não posso te pagar. Aí abre um caderninho, é o seguinte, tem umas taxas aqui, taxa de transporte, taxa de documento, taxa do lugar que você está vivendo, taxa da comida que você come, ao invés de eu te pagar R$300, você me deve 3.000. E aí começa, servidão por dívida. Bom, passa o próximo para mim, por favor. Acha que está fora do... Passa o próximo, por favor. Deixa aqui. Eu queria falar para vocês o seguinte. A escravidão está mais perto de você do que você imagina. Muito mais perto de você do que você imagina. A gente costuma achar que a escravidão é um negócio distante, que está lá na foto. Mas a gente se esquece que a escravidão está nos produtos que a gente consome. Aonde que está a escravidão? A escravidão está na toalha de algodão que você se enxuga. Lá na fazenda de algodão, tem fazenda que foi flagrada explorando um trabalho escravo. A escravidão pode estar no chocolate que você está comendo. A escravidão pode estar no carvão que você faz seu churrasco. Há 2 anos atrás, uma carvoaria aqui na região de Atibaia, não é longe daqui não, que produz 70% do carvão para o estado de São Paulo, foi flagrada com exploração de trabalho escravo, de adultos e de crianças. A escravidão pode estar na carne que você consome. 50% dos flagrantes de exploração de trabalho escravo no Brasil estão ligados à carne, a fazendas, pecuária ligada à carne. E pior, no caso da carne é terrível, porque a maioria dessas fazendas estão na área de fronteira agricultável da Amazônia. Ou seja, não bastasse os caras violarem gravemente os direitos humanos das pessoas, pisotearem a humanidade, roubarem a humanidade das pessoas, eles ainda devastam e destroem o meio ambiente. Está aí a JBS, o senhor Joesley, para mostrar para nós, que inclusive é bastante lucrativo. E por aí vai. Quer mais? O detergente. Sabe o detergente, aquele que a gente usa na cozinha? Pouca gente sabe. Detergente é feito com babaçu. Matéria-prima do detergente. 90% do babaçu brasileiro vem de uma única fazenda. Um latifúndio enorme. Que já foi flagrado explorando trabalho escravo. Trabalho escravo pode estar na roupa que a gente veste. Está pertinho da gente. Está pertinho da gente. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, até para vocês darem um respiro, mostrar para vocês o tanto, não sei se vai ficar legal o vídeo aqui, mas enfim, acho que não vai. Ah, tem as telas? Todo mundo consegue ver nas telas? Porque está legendado, pode ser? Então, é o seguinte, esse vídeo a gente fez para mostrar, tem um negócio, tem um programa, um aplicativo que chama Slavery Footprint, que é tipo pegada da escravidão, que mostra o quanto a escravidão está perto da gente. E ele vai fazendo tipo uma pesquisinha para saber seus hábitos de consumo e relacionar isso ao trabalho escravo que está perto de você. Dá uma olhadinha nisso. How many of those slaves work for you? That is the unsettling question being posed by a new online tool. It's called Slavery Footprint. There was a house halfway around the world, and I was invited in for a small taste of gin. There was a hallway 1,000 birds long, but the biggest one of all was in a cage too small. I asked the caretaker, cause he was a maker, looked at me and laughed, took another sip from his glass and said, open up your ears. And here is how it works. Now, users answer a series of 11 questions about their homes, habits, and consumption of everyday products. Every day, tens of thousands of women buy makeup. And activists say that every day, tens of thousands of Indian children are forced to mine for mica. That's the material that makes makeup sparkle.
course, the point of answering all these questions is to give an idea of how many slaves might make the products you use. And you could share your results on Facebook or Twitter, or you could send a letter to a company telling them you want to know about the use of modern-day slavery in their supply chains. Well, we rolled into town in the sweet New Orleans to the Apple Bell Bar. There's a hole in the wall. The ceilings weren't tall, the floors of a grind, but the sound that you were making just warm your heart. Well, it was 11:45 when the boys walked in. They got the black suits on and the songs. E aí você vai olhando isso e vai falando, ah, mas isso está longe da gente, né? Tá ficando mais perto, não tá? Tá ficando mais perto. Você não passa o próximo para mim, por favor? Ah, isso aqui é só para mostrar quem é que são as principais vítimas do trabalho escravo no Brasil, que são trabalhadores migrantes que enfrentam a pobreza e falta de oportunidades. Passa o próximo. As condições onde eles estão. Tem números aqui, esse número aqui é diferente, tá? Só no estado de São Paulo, esses são resultados de uma CPI que eu presidi lá na Assembleia, que mostra que só no estado de São Paulo a gente tem aproximadamente 300 mil bolivianos. 2/3 deles vivendo nessas condições que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Passa para mim o próximo, por favor. Passa o próximo, aí é onde está... espera só um minuto. Aqui é onde aparece trabalho escravo. Os setores que mais aparecem aqui em São Paulo, os dados que a gente levantou. Confecção e vestuário, 36%. Aí tem construção civil. E aí o trabalho escravo, principalmente o urbano, está na confecção e vestuário e construção civil. E o trabalho escravo rural está na pecuária e em outras coisas. Passa o próximo, por favor. Bom, isso aqui, imagem de uma investigação que eu faço questão de mostrar para vocês, porque lembra, vamos ver se vocês estão comigo aqui ainda. A gente começou falando lá da Liza Christine, a Ásia, a África, aí a gente veio para o Brasil, norte do Brasil, nordeste do Brasil, a gente começou a descer, a gente chegou em Minas, e agora a gente chegou em São Paulo, capital, Zona Leste. Numa oficina que produz roupas, onde... sabe essas roupas que a gente veste? Então, onde trabalham, em sua imensa maioria, imigrantes indocumentados. Porque não existe seres humanos ilegais. Não existem seres humanos ilegais. Existem imigrantes que não têm documentos. Os seres humanos ilegais não existem. Migrar é um direito humano. E as fronteiras que nós temos foram inventadas pelos homens. São imaginárias. Os homens sempre migraram ao longo da história da humanidade. Aliás, nós todos só estamos aqui, só existimos aqui, porque alguém migrou de algum lugar para que a gente existisse. Mas, enfim, achados nessas condições. Isso aqui é uma coisa que se chama sweatshop, oficina de costura chamada sweatshop. Ela tem sempre a mesma característica, gente. Janelas fechadas, os fios elétricos dos chuveiros são cortados. As pessoas não têm direito a um banho quente, as pessoas moram lá, elas dormem lá, elas se alimentam, tudo no mesmo lugar. Os chuveiros são cortados para não cair os disjuntores e para as máquinas trabalharem 24 horas por dia. Essas pessoas trabalham em torno de 14 a 18 horas por dia, todos os dias, ganhando 20 centavos por peça fabricada. Essa mesma peça que é vendida a 200, 300, 500 reais nos shoppings que a gente compra. Agora, não vou fazer a conta aqui, mas fica só pensando. Quanto custaria para essa pessoa, quantas peças ela teria que fabricar para comprar uma roupa de 200 reais, que ela fez por 20 centavos? Quando a gente sabe disso, percebe que a gente começa a achar esquisito. Aliás, eu queria deixar uma dica para vocês aqui. Toda vez que você for comprar alguma coisa, se for comprar uma roupa, faça uma pergunta para você mesmo. Quem fez as minhas roupas? Quem fez as minhas roupas? Em que condições? Isso é muito importante, gente. Lembra do compromisso com a justiça que a gente estava falando? Que faz todo sentido diante de Deus? Passa o próximo, por favor. Aí,
uma das diligências que a gente fez, pessoal da TV Globo, do Profissão Repórter junto, trabalhador migrante ali. Passa o próximo, por favor. Essa é uma cena muito triste que a gente encontrou e que é frequente. Vocês vão ver que tem 2 cadeiras e eu vou mostrar para vocês por quê. Passa o próximo. Porque sempre tem uma mãe amamentando. A gente borrou ali o rosto dela para respeitá-la, mas sempre tem uma mãe amamentando. Nesse caso aqui, ela foi encontrada amamentando e ela continuava trabalhando. Até que alguém chegou e falou assim, olha, você pode parar de trabalhar. Aqui chegou a fiscalização, isso não tem mais. Mas é nesse tipo de ritmo, de condição, pode prestar atenção, roupa sempre, tudo acumulado, risco de incêndio. Enfim, passa o próximo, por favor. Essa é uma imagem clássica para você nunca mais esquecer do que é uma sweatshop. Ela é assim em São Paulo, ela é assim no Nordeste, ela é assim em Barcelona, ela é assim na China. É um modelo de negócio que alimenta o fast fashion. O fast fashion é alimentado pela sweatshop, que alimenta o sweat system, que alimenta o fast fashion. Que age na lógica... Qual é a lógica do fast fashion? É a lógica do nosso tempo, do mote da NASA, lembra? Do cheaper, better and faster. Do mais barato, melhor e mais rápido. Nessa dinâmica de consumo frenética, a lógica precisa ser cada vez mais barato. Esse cada vez mais barato faz isso aqui, é às custas disso. A engrenagem invisível que move essa máquina é o trabalho escravo. Para produzir que tipo de roupa e para quem? Vira o próximo, por favor. Para esse tipo de marca. Para esse tipo de marca que foi flagrada. E tem uma série de outras que eu poderia mostrar para vocês. E a gente nem sabia disso. A maioria de vocês nem sabia disso. Porque eles abafam o tempo todo. O tempo todo. Na época, quando a gente fez a denúncia, as ações tiveram um impacto no mercado internacional, perderam milhões por causa da denúncia. Passa o próximo, por favor. Passa o próximo. Bom, volta naquele anterior para mim, que estava antes do vídeo. Eu queria falar dele e aí entrar nesse aqui para a gente finalizar. Volta naquele antes do vídeo. Bom, tudo bem, vamos tocar em frente. Aí, boa. Essa é uma ativista que eu respeito muito, a Ana App, e ela diz o seguinte: toda vez que você gasta dinheiro, você está votando no tipo de mundo que você quer. Mais do que nunca é tempo da gente ter claro e consciente de que se a gente quer um mundo melhor, mais justo e menos desigual para os nossos filhos, mais sustentável, isso passa pelos nossos hábitos de consumo. Isso passa pelas nossas escolhas diárias de consumo. Passa pelas nossas escolhas diárias de consumo. E aí nunca é demais lembrar do reduzir, reciclar, reutilizar. Lembra disso? Porque nessa lógica frenética, gente, para a gente ter a roupa em número cada vez maior, num preço cada vez menor, isso aqui vai aumentar cada vez mais. Isso aqui vai aumentar cada vez mais. Aqui em São Paulo, a gente fez uma lei que acabou se transformando em referência mundial, segundo a Organização das Nações Unidas. Eu fui falar lá o mês passado, lá em Nova York, em 2 painéis lá da ONU. A gente tem uma lei no estado de São Paulo que é referência mundial, considerada por eles a mais moderna e mais eficaz, que faz o quê? Uma vez que flagrou essas marcas fazendo isso, caça o registro do ICMS. E elas são obrigadas a fechar. Vocês imaginam a guerra que é isso? Imagina. E tem uma marca, que é a primeira que foi enquadrada, e a primeira que já foi condenada em primeira instância, porque antes esses processos demoravam 20 anos. Agora demoram 3 com a nova lei, que é chamada Lei Bezerra. Demoram 3 anos em média. Já tem a primeira marca enquadrada que já foi condenada em primeira instância. Se for condenada em segunda instância, vai fechar. Que é a M-Officer. Passa lá para frente para mim, que nós vamos caminhar para a gente fechar, porque eu falei para caramba aqui. Bom, para não ser fatalista, o que a gente pode fazer? O que vocês podem fazer? Eu mostrei tanta coisa, tanta imagem, tanta coisa, enfim, que choca, que mexe. O que a gente pode fazer? Uma dica simples. Tem um aplicativo que você pode usar que chama aplicativo Moda Livre. É gratuito.
Esse aplicativo foi feito por uma organização chamada Repórter Brasil, que é a principal organização brasileira de combate ao trabalho escravo, reconhecida no mundo inteiro. Nós encampamos várias lutas juntos. E o aplicativo é um levantamento. É o principal monitoramento das maiores marcas de roupa brasileiras, segundo o comportamento delas diante do trabalho escravo. Então, eles mandam um questionário completo para essas empresas e elas têm que responder, olha, que tipo de transparência elas têm, como é que elas agem contra o trabalho escravo, quais os mecanismos de proteção do trabalhador, como elas monitoram a cadeia produtiva, enfim, uma série de perguntas. E de acordo com as respostas, se eles têm um canal de denúncia, e de acordo com as respostas, eles classificam como se fosse um semáforo. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho são os caras que estão comprometidos. Amarelo foram comprometidos, mas está meio duvidoso. E verde é a marca que está livre de trabalho escravo. Essa é uma bela ação que você, como cidadão, pode fazer para enfrentar a escravidão moderna no Brasil. Passa o próximo, por favor. Bom, eu vou fechar com vocês com um brevíssimo recado. Brevíssimo recado. Gente, a gente falou um monte de coisas. Mas tem algumas coisas que a gente precisa guardar. Primeiro é o seguinte: trabalho escravo não é a doença. Trabalho escravo é o sintoma. Trabalho escravo não é a infecção. Trabalho escravo é a febre. Ele é o sintoma de uma doença. E aonde está a doença? A doença está nesse sistema econômico que a gente está inserido. E não distorçam o que eu vou falar, porque aí já começa, então veio aqui para discutir modelo econômico, sistema econômico, se é esse, se fala que esse aqui não é bom, que está defendendo. Eu não vim fazer essa discussão aqui. Eu vim dizer o seguinte: a doença é o sistema econômico que a gente está inserido, que é um sistema excludente, concentrador, preconceituoso e devastador do meio ambiente. E que nós não podemos ser, a gente não pode ser acríticos diante do sistema. É imoral nós vivemos num sistema onde nós temos no Brasil 6 famílias que detêm 50% da riqueza nacional. Isso é imoral. Isso é pecado. Assim como as pessoas pregam sobre pecados individuais, nós precisamos pregar sobre os pecados do sistema. Um sistema que produz tamanha desigualdade, tamanha concentração, precisa ser denunciado. E é isso que está acontecendo. Como é que a gente enfrenta isso? A gente enfrenta isso orando. A gente enfrenta isso mudando nossos hábitos de consumo, como a gente falou aqui. A gente enfrenta isso nos comprometendo com um estilo de vida comprometido com a justiça. Entendendo que ser livre não é somente libertar-se das correntes, como disse o Mandela, mas viver de uma forma que respeite e que fortaleça a liberdade dos outros. Entendendo que nós somos a mesma família humana. Mas eu não tenho nada a ver com imigrante, eu não tenho nada a ver com boliviano, eu não tenho nada a ver com sírio, eu não tenho nada a ver com ninguém. Eu vou fechar aqui mostrando para você um videozinho curtinho. É com isso que eu fecho hoje. Mostrando como nós estamos todos interconectados na humanidade. E mais do que nunca, o Senhor nos chama em defesa da justiça, a favor do direito, em compromisso com a transformação social e na luta contra a desigualdade. Deus nos chamou a todos para isso. Nós somos uma grande família. Você não tem nada a ver com quem está longe? Dá uma olhada nesse videozinho. Deixa no ponto para mim, passa aqui. Esse videozinho é um vídeo simples, foi uma experiência que foi feita com uma galera que não gostava de imigrante. Estava na Europa e não curtia imigrante. Esse negócio de imigrante e tal. Eles pegaram uma série de pessoas e falaram, nós vamos fazer um teste. Fazer um teste de DNA. Vocês topam fazer um teste para a gente ver? O resultado, vocês vão ver, é surpreendente. Dá uma olhada. I'm proud to be English. My family have served, and
We've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, you know, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, you know, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No, no. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is the best. Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere by the reason of this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Hell yeah. Oh yeah.
Vamos ficar de pé juntos. Vamos ficar de pé juntos.